Quer conhecer todas as letras que compõem o alfabeto da língua espanhola? Então para de procurar vídeo disso porque você acabou de chegar à aula certa. Afinal de contas, esse vídeo vai te ensinar o alfabeto espanhol. Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e no vídeo de hoje eu vou te ensinar as letras do alfabeto da língua espanhola. Como são várias as letras que compõem o alfabeto espanhol, eu decidi dividir esse conteúdo em duas partes. Por isso hoje eu vou te apresentar a metade do alfabeto da língua espanhola e no próximo vídeo eu vou te apresentar as outras letras que compõem o alfabeto e assim você vai conhecer todas as letras da língua espanhola. Sendo assim, como é que você faz para não perder nenhuma parte dessa aula? Faz o seguinte, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, aciona as notificações, porque quando o próximo vídeo for liberado, o YouTube vai te ajudar a lembrar, porque ele vai te mandar uma notificação avisando que eu acabei de postar a próxima parte dessa aula. Então não perde mais tempo, clica aqui embaixo no inscrever-se e já ativa o sininho das notificações. E claro, como você sabe aqui não tem enrolação, é espanhol fácil e rápido, então vamos para a aula. Vamos! A primeira parte dessa aula então já é logo saber como que a gente fala alfabeto em espanhol. A gente tem duas opções conforme você está vendo aí. A primeira é idêntica ao português, então a gente diz alfabeto, alfabeto. Se escreve da mesma forma, só tem a pronúncia um pouquinho diferente. Mas no português a gente também tem uma outra forma, que seria abecedário. Em espanhol também temos essa palavra, então nós temos a opção de dizer el abecedario. Então vamos começar com a primeira letra dessa primeira parte do vídeo sobre el abecedario espanhol. Começando com a letra A. Se você já está acostumado ou acostumada a ver outras aulas aqui do canal, já deve estar cansado de ouvir que eu estou sempre dizendo que a letra A é muito aberta. O que eu quero dizer quando eu falo que o A é aberto? É que o som da letra A, que é a primeira letra do alfabeto espanhol, é sempre A, então não tem A. Esse A é um som fechado, que é bem comum aqui na língua portuguesa, por exemplo. Já no espanhol, o som então vai ser sempre muito aberto, né? Sempre A. E aí eu trouxe três palavras e aí eu quero propor uma dinâmica. Eu vou falar a palavra, vou comentar um pouquinho sobre ela e aí eu vou te dar um tempinho para que tu possa também repetir essa palavra. E assim esse vídeo é um 3 em 1. Eu estou te ensinando o alfabeto, eu estou te ensinando o vocabulário e também estou te ensinando pronúncia. Eu acho que só isso já vale o like, né? Então vamos para a primeira palavra, que é afeitadora. Afeitadora. Conforme você pode ver aí na imagem, é uma máquina de barbear, porque barbear a gente diz afeitar-se em espanhol. Então a máquina de barbear em espanhol seria afeitadora. E aqui a gente tem três ocorrências da letra A nessa palavra: no início, no meio e no final. Em todas elas a gente vai falar sempre A. Então essa palavra está bem fácil, não tem muito mistério e agora é a tua vez de repetir. Vai lá. Afeitadora. Ok, agora a gente vai para a segunda palavra, que é a abelha. Em espanhol, abelha nós dizemos abeja. Abeja. Mais uma vez a gente tem duas ocorrências da letra A, bem no início e bem no final. Nas duas vezes que ela aparece, o som continua sendo o mesmo, então abeja. Repete aí. Ok, agora a gente vai para o último. A última palavra é anciano, que seria o ancião. Agora vamos prestar atenção com bastante calma, porque essa palavra é um pouco mais complicadinha, ela é mais complexa. Por quê? Em português, para as pessoas de mais idade, a gente pode chamar elas de anciãs, né? Só que olha só, anciã, ancião. Olha como eu tenho esse A fechado que eu te falei. Ancião, né? É um som bem fechado. Como é que eu disse a palavra em espanhol? Vou repetir. Anciano, anciano. Repara que eu não disse anciano, né? Por quê? Justamente porque o A é sempre aberto. Então a gente vai dizer anciano. Tem que se esforçar um pouquinho, né? Eu sei. Quando a gente está começando, pode parecer até um pouquinho difícil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Então eu vou te dar um tempinho para que você repita aí. Vai lá. Anciano. Legal. Agora a gente vai estudar a letra B, que é a segunda letra do alfabeto espanhol.
A letra B, assim como no português, vai ter o mesmo som. Vamos conhecer algumas palavras, então, onde essa letra aparece. A primeira delas é boca. E aí repara que a gente fala exatamente da mesma forma que nós falamos no português. Então, a primeira palavra para você repetir é bem simples. Vai lá. Boca. Perfeito. Fácil, né? Vamos para o próximo? O próximo é o bebê. Bebezinho, bonitinho, né? Repara no acento. A gente tem aqui la tilde, que é para nós igual ao acento agudo. Esse é o único acento da língua espanhola. Bebê. Bebê tem duas letras B e ela se comporta exatamente da mesma forma nas duas sílabas. É bem fácil, né? Repete então, bebê. Perfeito, tá tranquilo, né? Agora a gente vai para a terceira palavra que tem uma pequena questão aí que a gente tem que prestar atenção. A letra B nessa palavra, a gente vai dizer que ela é muda, né? Assim como no português a gente tem algumas letras mudas, né? Porque elas não emitem som, aqui a gente vai ter a letra B na palavra subte. Olha só como isso é interessante. Na hora de falar subte, eu vou fazer o movimento para pronunciar a letra B, porque o B a gente vai fazer o movimento que a nossa boca faz, é esse assim, ó. B, né? B. Os lábios se fecham, se encostam e explodem, né? Então, B. Agora, quando a gente vai fazer o som desse B mudo, por mais que a nossa boca faça o movimento, ela não vai fazer o som. A gente vai trancar o som. E aí a gente vai dizer subte. Subte. Repara que ainda que saia talvez um pequeno som, ele é muito mais fraco do que em bebê, por exemplo. Por quê? Porque a letra B não vai explodir. Agora, muitas vezes pode ser que o falante nativo já nem sequer pronuncie essa letra na hora da palavra. E aí sai algo como subte, que aí não tem som nenhum da letra B. Essa é uma curiosidade. Agora eu vou te dar um tempinho para repetir essa palavra aí algumas vezes. Vai lá. Subte. Ok. Agora a gente vai para a próxima letra, que é a letra C. A letra C do espanhol também tem algumas curiosidades que são interessantes de comentar. Vamos começar com a palavra color. Inclusive tem vídeo sobre los colores em espanhol aqui no canal. É só procurar que você vai encontrar o vídeo das cores em espanhol e ele tá bem legal. Color, então, quer dizer cor. Olha só que aqui a gente tem a letra C com a letra O. E aí o C com o faz o quê? Color. Nada muito difícil, né? Agora, a gente tem aqui outra palavra, cuerpo, que é com a letra U. E aí também é o mesmo som que a gente está acostumado, cuerpo. Com a letra I esse som muda, mas no português isso também acontece. Então o C com a letra I não vai fazer ki, vai fazer si. Então a gente vai dizer cielo. Então o que a gente tem que saber? Que com as letras A, O e U, a letra C vai ter esse som de K. K, ko, ku. Com as letras E e I, a gente vai ter S, esse som mais sopradinho. Então a gente vai dizer C e Si. Por isso que a gente tem a palavra cielo. Agora a gente vai analisar palavra por palavra e você vai poder repetir. A primeira palavra é color. Repete aí. A segunda palavra, cuerpo. Legal. E o próximo, cielo. Muito bem. Agora, uma questão bem importante que a gente tem que comentar aqui, que vale a pena a gente saber, é que a letra C, quando a gente vai ouvir o espanhol lá da Espanha, ela vai ter um som um pouquinho diferente com as vogais E e I. Por quê? Lá na Espanha, a letra C, junto com as vogais E e I, vai ter um som mais interdental. O que isso quer dizer? Vou traduzir. Um som interdental significa que a nossa língua ela fica entre os nossos dentes de cima e de baixo. E aí eles não vão dizer, por exemplo, cielo. O que eles diriam? Cielo. Repara como a minha língua saiu bem de dentro da boca, né? Ela ficou entre os meus dentes. Vou repetir. Cielo.
Você já ouviu esse tipo de pronúncia? É muito legal, é muito interessante. E tem muitos brasileiros que acabam gostando justamente dessa forma de pronunciar e se acostumam a falar assim. E não tem problema nenhum, tá super certo também. Agora a gente tem mais uma letra, que é a letra D. Repara que por enquanto, nada muito diferente. Na verdade, nada diferente, né? Na apresentação das letras. A gente tem um alfabeto muito parecido entre o espanhol e o português. A letra D vai ter o mesmo som que tem no português, então a gente vai ter esse som de D. D. A primeira palavra que eu trago aqui é com a letra O. O D está aparecendo junto com a letra O. Então a gente vai ter dormir. Nenhuma dificuldade, então repete aí. Dormir. Fácil, né? Às vezes, dependendo da expectativa da pessoa, pode até não ter muita graça, porque não muda muita coisa. Só que repara, muitas vezes a gente fala dormir, não é verdade? A gente pode dizer no português, eu vou dormir. A gente costuma trocar a letra O pela letra U em diversas palavras. No espanhol tem que prestar muita atenção, porque isso não vai acontecer. Então a gente tem que dizer dormir, bem com a letra O mesmo, conforme está escrito. A próxima palavra é diente. Aqui tem que prestar atenção, porque em português, em alguns estados do Brasil, a fala da letra D com a letra I vai fazer justamente esse som, di. Só que em outros estados, como no sul, por exemplo, já não vai ser tão comum, porque as pessoas vão dizer di, com esse som de j. Quem fala dessa forma, que é o meu caso, tem que tomar cuidado para não dizer gente, por exemplo. Por quê? Porque a letra D com a letra I no espanhol sempre vai ser di. Então repete a palavra aí agora comigo, diente. Perfeito. Agora a gente tem mais um caso da letra D aqui. Ela está no meio da palavra e no final. A letra D ela vai aparecer em diversas palavras lá no finalzinho, como a última letra. E aí como é que a gente vai pronunciar essa letra quando ela aparecer assim, como no caso do exemplo que você está conferindo? Bom, primeira regrinha, não vamos colocar uma vogal para finalizar, tá bom? Então a gente não vai dizer, por exemplo, edade. Não vamos colocar isso, tá bem? A gente tem que fazer que nem aquela letra B do subte, lembra? A gente vai fazer a mesma coisa com a letra D que está no finalzinho da palavra. A gente vai fazer o movimento da nossa língua e da nossa boca para produzir este som, mas vai trancar. A gente não vai deixar com que o som apareça. E aí a gente vai ter uma palavra como nesse caso aqui, a pronúncia seria edad. Edad. Ela pode ter um som? Pode, talvez você tenha ouvido, porque quando a gente está falando a palavra isoladamente, a nossa boca vai fazer o movimento e vai acabar deixando sair um pouquinho do som daquela letra. Em compensação, a gente não vai falar ela com tanta força e com tanta ênfase, essa D final, como a D anterior, que está junto com a letra A. Então a gente vai dizer edad. Ah, mas e se for muito difícil? Não tô conseguindo, Eric. Desculpa, tô tentando aqui dizer edad, mas não tá dando. A letra D ou ela sai muito forte ou ela não sai. O que que eu faço? Não pronuncia. Desconsidera ela e fala edad. Mi edad, inclusive, é 29, bem como tá aí na tela. Não te preocupa, não tá conseguindo fazer ainda esse som de D bem fraquinho? Não fala nada. É melhor do que colocar uma vogal no final, tá bem? Repete agora a palavra que está aí na tela. Vou falar e vou te dar um tempinho. Então, edad. Muito bem. Agora a gente tem a letra E. Aqui no português a gente tem essa questão, é letra E ou letra E? Não importa, né? Porque a gente tem esses dois sons, então algumas pessoas vão dizer que o nome dessa letra é E, outros vão dizer que o nome dessa letra é E. E aí tudo bem. No espanhol a gente não vai ter essa confusão. Por quê? Porque nós não temos esse som E. Esse som também é aberto. No espanhol, esse som aberto não vai acontecer, porque a letra E, ao contrário da letra A, vai ser sempre fechado, tá bom? A letra E vai ser fechada. Então, como é que a gente vai dizer sempre o nome dessa letra? E. E qual é o som dela? E. Não tem erro, não tem mistério. Olha a primeira palavra que eu trouxe aí. Estrecha. A gente tem nessa palavra duas aparições aí da letra E e nas duas vezes em que ela aparece, ela tem o mesmo som. Então repete aí só para praticar um pouquinho. Estrecha. Legal. Agora a gente tem mais uma palavra em que aparecem duas vezes a letra E. Nesse caso a gente tem a palavra escenário. De acordo com a imagem que você está vendo aí de exemplo, acho que dá para perceber que escenário significa palco. Então quando a gente vai ao teatro, por exemplo, ou a um show, os artistas eles estão em cima
do palco. Em espanhol, esse palco a gente vai chamar de escenário, tá bom? E escenário aparece ali 2 vezes a letra E e ela continua com o mesmo som, E. Então repete aí, escenário. Maravilha! E agora a gente vai para a última palavra que é exatamente igual na escrita entre o português e o espanhol, que é o elefante. Só que repara como eu falei, provavelmente pode ser parecida com a forma como você fala, dependendo do estado onde você nasceu, né, e da forma como você aprendeu a falar. Tem pessoas que falam aqui no Brasil elefante, porque tem essa letra E bem marcada, né, nas palavras. Já em outros lugares, as pessoas vão dizer elefante. O que vai acontecer aqui? De novo, eu preciso te alertar a não fazer isso em espanhol. Por quê? Porque a gente tem que falar bem como está escrito. Então a gente vai dizer elefante. E aí eu já vou só te lembrar que aquela história do A aberto acontece aqui, né? A gente diria elefante em português, em espanhol a gente vai dizer elefante, com a letra A aberta e a letra E fechada. Então eu vou falar a palavra mais uma vez e aí você vai repetir, tá bom? Vamos lá. Elefante. Perfeito. Vamos para a próxima. Letra F. Olha só, eu acabei de falar que a letra E do português se chama E no espanhol porque nós não temos esse som de E, não é verdade? Então, o nome da letra F do português a gente vai traduzir para o espanhol como Efe. Se escreve da mesma forma, só que vai ter essa pronúncia diferente já no nome, tá? Então, Efe. A letra F, ela vai ter o mesmo som que nós temos no português, tá? Vai fazer esse som de F, em que os dentes de cima vão encostar nos lábios de baixo para que a gente tenha esse som de F, F, beleza? Vamos ver a primeira palavra que a gente tem de exemplo aqui, que é fuego. Então tá bem simples e bem fácil, essa letra não tem mistério. Vai lá, repete aí. Fuego. Perfeito. Agora a gente tem uma ocorrência da letra F aparecendo junto com consoantes, porque assim como no português, ela também poderá acompanhar consoantes, não apenas as vogais. Então a gente tem a palavra fruta. Fruta, com a letra R, exatamente da mesma forma como a gente tem no português. Então, ainda que possa ser igual, repete a palavra aí comigo. Fruta. Boa, muito bem. Essa estava fácil, né? E agora a gente tem mais uma palavrinha que tem a letra F, dessa vez no meio da palavra. A gente tem a palavra oficina. Oficina é uma palavra heterossemântica, isso quer dizer que ela se escreve igualzinho, a gente tem a mesma pronúncia também, só que o significado dela é diferente no espanhol e no português. Ela é um falso amigo, né? Essa palavra já apareceu no vídeo dos falsos amigos que tem aqui no canal, já tem um vídeo sobre isso. Se você quiser ver, é só procurar também lá no canal, né, na lista de vídeos do canal, que eu tenho certeza que você vai encontrar e vai gostar. Oficina quer dizer escritório, tá bom? Por isso que essa imagem aparece aí para você na tela. A letra F, então, está no meio da palavra e mais uma vez eu repito que não tem nenhum mistério porque ela é bem fácil. É só você repetir agora aí comigo para praticar mais um pouquinho. Oficina. Vai lá. Muito bem. Agora a gente vai ter aqui a letra G. E olha só, da mesma forma como a letra G no português, o nome G representa o som que ela tem junto com a letra E, em espanhol o nome dela, G, representa exatamente o som que ela vai ter com a letra E. Então a letra G, com as vogais E e I, vai fazer o som de R, que é como o nosso som de R aqui do português. Já com as vogais A, O, U, aí ela vai fazer som de G, exatamente como no português. Então a gente vai ter Ga, Go e Gu, beleza? Primeiro exemplo, gato. Gato. Repara que a letra G está com a letra A e nesse caso não temos nenhuma dificuldade. Uma atenção para a letra O, que também a gente não vai dizer gato, vai dizer gato. Repete aí comigo a palavra então, gato. Excelente. Agora a gente vai para outra palavra, agora com a letra E. E aí a gente vai dizer gente. Olha que diferença, né? Não é gente, é gente. Esse som vem aqui de trás, mais ou menos aqui da garganta, né? Gente. Repete comigo, gente. Maravilha. Agora a gente vai para mais uma palavra onde a letra G aparece, que é a palavra guitarra. Olha só que interessante. Eu te falei que a letra G com a letra U, ou melhor, a letra R com a letra U faz Gu, beleza?
Ótimo. Só que, da mesma forma como acontece no português, esse encontro das letras re, u, i vai fazer gui. Então, nesse caso, a palavra certinha, né, a pronúncia certa da palavra é guitarra. E aí essa palavra tem também os dois R's, né, que são bastante desafiadores. Então eu vou repetir a palavra mais uma vez e aí eu vou te dar um tempo para repetir ela aí também, tá bom? Olha só, escuta e repete. Guitarra. Beleza. Antes da gente continuar conhecendo mais letras do alfabeto espanhol, eu preciso perguntar se você está curtindo conhecer as letras da língua espanhola e também algumas palavras e fazer esse exercício aí de repetir para melhorar a tua pronúncia. Se a sua resposta for sim, então eu já peço para que você clique no curtir, porque essa é uma das melhores formas de você me mostrar que realmente está gostando da aula e que eu posso continuar produzindo mais conteúdos como esse, porque eles vão ser de muito valor para você, tá bem? Outra coisa que eu preciso te dizer para que você não abandone esse vídeo, porque ainda faltam 7 letras, então ainda tem conteúdo, tem mais prática pra gente ainda nesse vídeo, então fica quietinho aí, não vai embora, não troca o vídeo, porque você ainda vai gostar do que vem por aí. Agora a gente vai para a letra H. Em espanhol, essa letra se chama H. A letra H, ela não tem som. Isso é muito importante que você saiba. Esta letra não tem som. Assim como no português, na verdade, ela também não costuma ter som, né? A questão aqui é que ela não tem som mesmo, tá? Ela não vai ter som no início, nem no meio da palavra, nem com vogais, nem nada. A única vez que ela vai realmente fazer alguma diferença é quando ela encontra com o C, que aí ela vai fazer esse som de tch. Mas no mais, ela não tem som, mesmo que ela encontre com a letra L, com a letra N, a gente só tem que fazer uma coisa quando encontrar a letra H na palavra. A gente desconsidera a presença dela ali e não pronuncia nada. A gente simplesmente não faz som nenhum, então é bem fácil, né? Vamos ver os exemplos. Primeiro deles, huevo. Então a gente tem aqui a palavra ovo que começa com a letra H, mas a gente simplesmente desconsidera e não fala som nenhum. A gente já começa direto pelo som da letra U. Repete aí, huevo. Muito bem. Agora a gente vai para a próxima, helado, que significa sorvete. Helado também, olha aí, que a gente começa a ler a partir do som da letra E. Não tem que fazer som nenhum. Repete aí para a gente treinar. Helado. Perfeito. Agora a letra H vai aparecer no meio da palavra e você vai ver que de novo a gente vai simplesmente fingir que ela não está ali. A próxima palavra é ahorrar. Ahorrar, acredito que pela imagem dê para entender o que significa, que é economizar, tá? Ahorrar, economizar. Repara que eu simplesmente não pronuncio nada entre o A e o O. Eu saio do som da letra A e vou direto para o som da letra O. Repete a palavra aí comigo, ahorrar. Excelente, vamos para a próxima. Agora a gente chega na vogal I. Letra I também não tem muita diferença entre o espanhol e o português. O som é o mesmo, então vai ser sempre I, não temos nenhuma dificuldade, e vamos ver como é que ela se comporta em algumas palavras. A primeira palavra tem duas ocorrências da letra I, no início e no meio. Então a gente vai ter a palavra invierno. Invierno, que significa inverno. Repete aí comigo, invierno. Certinho, vamos para o próximo exemplo. Iglesia. Iglesia. Ótimo, nenhuma dificuldade. Última palavra, isla. Muito bem. Próxima letra, e agora a gente tem a letra J. Aqui de novo a gente tem a representação do som que ela faz nas palavras. Então a letra J também vai ter esse som de R, tá bom? Só que aí ela vai ter com todas as vogais. Então a gente vai ter Ra, Re, Ri, Ro, Ru, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, girafa. Repete aí comigo, girafa. Fácil, né? Bem tranquilinho. Próximo exemplo é o jogo de xadrez, que em espanhol a gente diz ajedrez. Repete então aí, ajedrez. Excelente. Agora a próxima palavra é jugar. E aí, antes de nós repetirmos, eu quero aproveitar para comentar um pouquinho sobre essa palavra. Jugar significa jogar
e brincar. São dois sentidos possíveis para essa palavra em espanhol, então eu posso traduzir jugar como jogar ou como brincar. Agora a gente vai repetir para praticar o som da letra J. Jugar. Repete aí. Excelente. Partiu para o próximo? Próxima letra é a letra K. A letra K tem o mesmo nome em espanhol e português e vai ter também o mesmo som. Aqui no caso da letra K, o que a gente tem que comentar é que ela é uma letra um pouco mais rara, porque normalmente ela aparece em palavras estrangeiras. Eu acho que eu já comentei com você em outros vídeos que o espanhol procura traduzir a maior quantidade possível de termos de outros idiomas para o seu próprio idioma, mas em alguns casos eles acabam utilizando a própria palavra em inglês ou então, dependendo do país, é indistinto o uso de um termo em espanhol ou do próprio termo original do inglês, por exemplo, tá? Mas então vamos conhecer algumas palavras que se escreve com K, porque eles acabam utilizando a forma original ou próxima da forma original, tá? A primeira é koala e a escrita é com a letra K. Então repete essa palavra comigo, mais até em função de praticar os sons vocálicos do que o próprio som da letra K, que é bastante fácil. Vai lá, koala. Maravilha, bem fácil, né? Agora a gente vai para a palavra quilo. Em espanhol a gente vai dizer quilo, com esse O bem fechadinho, tá? E bem letra O mesmo. Quilo, repete aí. Legal. A terceira palavra é ketchup. Ketchup, vai lá. Legal, reparou que ainda que tenha esse acento, o som da letra E não mudou? Por quê? Porque o E vai ser sempre E, não importa que tenha um acento, porque o acento ele está servindo só para me indicar a sílaba mais forte, ele não está servindo aqui para mudar o som, a sonoridade da letra, tá? Então não precisa mudar o E para E quando você encontrar uma palavra acentuada no espanhol, combinado? Vamos para o próximo. Agora a gente vai para a letra L. Em espanhol a gente diz L. Escreve da mesma forma, só a gente não vai dizer L, a gente vai dizer L. O som da letra L ele vai ser sempre L. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai falar, independentemente de a letra L estar no início, no meio ou no fim da palavra, essa letra sempre vai ter esse som de L. Ela sempre vai fazer isso, a gente não vai trocar pelo som da letra U. Em português isso é muito comum, né? Nós trocarmos o som do L pelo som do U na hora de falar. Ainda que a gente escreva com L, muitas vezes a gente pronuncia com som de U, o que não vai acontecer no espanhol e a gente vai constatar isso nos exemplos a seguir. Começando com a palavra libro, em que a letra L aparece no início da palavra e por isso não nos causa nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de dificuldade. Repete aí, libro. Excelente. A próxima palavra tem como tradução travesseiro, mas ela parece muito a palavra almofada. Quando eu digo almofada, repara que provavelmente você deve falar como eu e dizer almofada. Então esse L é transformado para um som de U no português. Agora repara como eu vou falar isso em espanhol. Almohada. Pegou? Almohada. Não vou transformar esse L no final da sílaba para um som de U. Eu vou deixar ele com esse som de L. E para fazer isso, a nossa língua tem que subir lá para o céu da boca e depois voltar para o lugar original para a gente seguir pronunciando a palavra. Outra observação aqui, a gente já viu a letra H e você reparou que eu não fiz nenhum som para ela. Por quê? Porque não tem som, né? Então repete agora comigo para praticar, principalmente aqui o som da letra L. Vamos lá. Almohada. Legal. O último exemplo também tem a letra L no final de sílaba, inclusive está no final da palavra, e mais uma vez a gente não vai substituir o som do L pelo som do U. Essa palavra que está aí na tela a gente vai dizer móvel. Repete aí, móvel. Excelente. Próxima letra é a letra M. M. Não vamos dizer M, vamos dizer M. A letra M ela vai ter o mesmo som que tem no português. Um exemplo que eu trouxe aqui é morrer, mulher, morrer, tá? Então a palavra morrer vai ter esse som de M da mesma forma que ele tem na palavra mulher do português. Repete aí só para refinar a tua pronúncia dessa palavra, morrer. Excelente.
Agora vamos para o próximo exemplo. Nesse caso, a letra M está no meio da palavra. Eu vou aproveitar que essa letra está no meio da palavra para fazer um comentário bastante importante. A letra M é uma letra nasal, o que significa que na hora de pronunciar essa letra, o ar vai sair pelas nossas narinas. Eu acho que eu já comentei isso com você em outros vídeos também. O que vai acontecer? Uma consoante nasal normalmente nasaliza as vogais que estão ali perto dela. Então acaba que na hora de pronunciar o som da vogal, eu vou pronunciar de uma forma nasalizada porque a letra M, nesse caso, né, porque a consoante nasal está nasalizando também as letras que estão ao redor. Isso não deixa de acontecer aqui na língua espanhola, só que de qualquer modo, diferente do português, eu não vou alterar o som da letra A, que eu já te falei que é sempre bem aberta, por causa dessa consoante nasal M. Então, em português, como é que a gente lê essa palavra? Cama. Por que eu digo cama? Porque depois desse A da sílaba K, vem um M, e aí eu acabo nasalizando a letra A. Já no espanhol, isso não vai acontecer, porque a letra A vai continuar sendo uma letra A, e ainda que nasalize, ela não vai alterar o som. Então a gente vai dizer cama, cama. Repara que tem bastante diferença entre cama e cama. Repete aí a palavra comigo, cama. Excelente. Tem mais uma questão para a gente comentar aqui da letra M, é que ela pode aparecer no final de algumas palavras, porém isso é bastante incomum. Nós temos poucas palavras da língua espanhola que terminam com a letra M. Agora, álbum é um exemplo de palavra que termina com a letra M. Normalmente essas palavras que terminam com M, elas são heranças do árabe, e é por isso que elas acabam ficando com essa consoante no final, tá bem? E aí nesse caso, a gente vai fazer um som de é uma coisa mais ou menos assim. Na hora que eu falo só o som, pode parecer um pouco estranho, um pouco engraçado, né? Mas a verdade é que na hora de pronunciar a palavra, a gente percebe que a gente vai fazer o mesmo movimento, né, bilabial, a gente vai encostar o nosso lábio para produzir esse som de m, como por exemplo, álbum. Olha como a minha boca fecha, né? Álbum. Repete aí para treinar também. Álbum. Perfeito. Vamos para o próximo? Depois da letra M, vem a letra N. Repara que o alfabeto está se comportando exatamente da mesma forma como o alfabeto do português, né? É isso mesmo, é bem parecido. Agora a gente vai então para a letra N, que também é uma consoante nasal. E aí a gente vai ter palavras como nido. Nido significa ninho, né? Onde os passarinhos colocam seus ovos, por exemplo, né? Então a gente vai dizer nido. Repete aí comigo a palavra nido. Maravilha. Na próxima palavra a gente tem a letra N no final da sílaba. Em português a gente diria andar, andar. Em espanhol a gente vai dizer andar. Olha só como esse an, né? A gente ainda vai fazer o movimento na nossa boca para produzir o som da letra N, ainda vai ser muito parecido. Repete aí comigo, andar. Ótimo. Agora a gente vai ter, no próximo exemplo, duas ocorrências de letra N finalizando a sílaba, uma no meio e uma no final da palavra para você ver como isso acontece. Então a gente vai ter a palavra canción. Canción, a gente vai ter então esse N na primeira sílaba, né, finalizando a primeira sílaba, can, e depois no final da palavra a gente vai ter ele finalizando de novo dizendo ción. Olha só como o movimento, de novo, né? O movimento da nossa língua vai ser o mesmo que a gente faria para dizer nido, só que ela está finalizando, então não vem nada depois. Então, canción, canción. Repete comigo a palavra aí, canción. Excelente, muito bom. Muito bem, e com essa letra a gente finaliza a parte 1 do vídeo sobre o alfabeto do espanhol. Gostou da aula? Deu para pronunciar legal as palavras? Conseguiu aprender aí novos vocábulos? Conseguiu aprender o som das letras que eu apresentei ao longo desse conteúdo? Então já sabe, clica no curtir para me dizer que gostou do vídeo, e se está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, principalmente porque o próximo vídeo é sobre o alfabeto também.
Então você não vai querer perder a parte 2 desse vídeo se você gostou da parte 1. Agora, antes de ir embora, eu preciso te pedir para fazer um exercício rapidinho aqui. Se o seu nome começa com uma das letras que eu apresentei ao longo desse vídeo, fala para mim qual é o início da letra do teu nome. Para isso, como é que você vai fazer? Você vai usar a seguinte estrutura. Mi nombre empieza con la letra, e aí é só você colocar a letra. É só você copiar a frase que está aparecendo aí na sua tela e eu tenho certeza que você vai conseguir escrever uma frase legal em espanhol para me dizer com que letra começa o seu nome, tá bem? No vídeo que você está vendo aí na sua tela, eu ensino o som da letra R, que é uma das letras que mais causam pavor nos estudantes de espanhol e que vai aparecer já no próximo vídeo. Então, se você quer chegar na próxima aula sobre o alfabeto sabendo tudo sobre o som da letra R, clica no link que está aparecendo aí na tua tela e já vai praticando esse som para destravar o R do espanhol aí na sua língua, tá bem? A gente se encontra na próxima aula. Hasta pronto!